sou a professora Daniela Coelho. Vamos dar continuidade à disciplina Avaliação de Desempenho. Chegamos, então, na quarta competência, que são ferramentas gerenciais de produtividade e desempenho. Por que introduzir novos métodos? Por que sair dos métodos tradicionais? Os métodos tradicionais foram aqueles métodos que vimos na terceira competência. Nessa competência, vamos introduzir novos métodos utilizados. Mas antes de introduzirmos isso, vamos entender por que o processo de avaliação de desempenho sugere novos métodos a serem realizados dentro das organizações. Bom, a autoavaliação e a autodireção das pessoas como fundamental para o alcance de novos métodos. Maior participação do funcionário em seu próprio planejamento pessoal. Foco no futuro e melhoria contínua do desempenho. Essa melhoria contínua nada mais é do que buscar cada vez mais encontrar a excelência na produção das atividades dentro das organizações. Dois tipos de objetivo da avaliação de desempenho: os objetivos administrativos e os objetivos de desenvolvimento. Vamos entender cada um deles. Os objetivos administrativos podem ser utilizados na movimentação, promoção, transferências do colaborador dentro da organização, como também todo o seu sistema de remuneração adequado em relação ao seu desempenho. Os objetivos de desenvolvimento, que são aqueles resultados que possibilitarão o planejamento de novas oportunidades de desenvolvimento daquele colaborador. O processo de avaliação fornece aspectos para identificar questões a serem discutidas para eliminar qualquer problema potencial e estabelecer novas metas. Os objetivos da avaliação de desempenho relacionados ao desenvolvimento e à questão administrativa podem ser listados. Vou citar alguns a vocês. Fornecer feedback das informações, identificar pontos fortes e fracos individuais, reconhecer o desempenho individual, ajudar na identificação de objetivos, avaliar a realização de objetivos, identificar as necessidades de treinamentos individuais, determinar as necessidades de treinamento organizacionais, reforçar a estrutura de autoridade, possibilitar que o empregado discuta sobre suas preocupações, melhorar a comunicação, proporcionar um fórum para auxiliar os líderes. Como objetivos administrativos, documentar as decisões pessoais, definir os candidatos à promoção, definir transferências e atribuições, identificar o desempenho insatisfatório, decidir sobre manter ou encerrar contratos, decidir quanto a demissões, validar critérios de seleção, cumprir com as exigências legais, avaliar os programas de treinamento e seu progresso, planejamento de pessoal e tomar decisões sobre recompensas e remuneração. Os sistemas de gestão de desempenho modernos têm como propósito a filosofia de melhoria contínua. Apresenta-se dessa forma: alinhar os objetivos individuais com os objetivos do negócio, tornar claro para cada colaborador o que é esperado dele num determinado ano e como vai ser medido o seu desempenho, ou seja, esclarecer tudo o que é necessário para aquele colaborador entender o que a empresa espera dele. Criar compromisso do colaborador com o atingimento dos objetivos de negócio e comportamentais acordados com o gestor. Acompanhar e apoiar o colaborador ao longo do ano para que tenha sucesso. Recompensá-los pelos êxitos obtidos. Dar-lhe oportunidades de desenvolvimento para diminuir as insuficiências detectadas durante o ciclo do avaliado, onde iremos estudar aqui 3 métodos essenciais considerados métodos modernos da avaliação de desempenho: avaliação por objetivos, avaliação 360 graus e o balança de scorecard. Na avaliação por objetivos, eu tenho como finalidade principal alinhar a atuação dos colaboradores com os objetivos estratégicos da organização, mobilizar os colaboradores para o desenvolvimento desses objetivos e fazê-los agir na sua concretização. Nesse gráfico, podemos observar o processo de avaliação por objetivos, ou seja, onde ele começa e onde supostamente ele termina, porque existe um início sempre após a última etapa, voltando para o início do processo de avaliação. O gerente e o subordinado se reúnem, formulam conjuntamente os seus objetivos. A ação individual do gerente é proporcionar apoio, direção, orientação e recurso.
A ação individual do seu subordinado, ou seja, o avaliado, é desempenhar as tarefas, e existe, após isso, a avaliação conjunta do alcance dos objetivos e reciclagem do processo de avaliação por objetivos. Sendo assim, podemos destacar algumas características e objetivos da avaliação por objetivos. Orientar o desempenho das metas e objetivos previamente negociados e fixados. Procura cercar o colaborador de todos os recursos necessários para a sua adequação, consecução. Medi-lo com medições adequadas e comparativas. Procura dar consistência ao subordinado através de constante retroação e avaliação contínua. O ciclo da avaliação por objetivos inicia-se com a definição dos objetivos e responsabilidades. Depois, desenvolve-se padrões de desempenho. E após isso, a avaliação do desempenho conseguido pelo colaborador associado à ajuda do seu avaliador. O plano de ação desenvolvido pela avaliação por objetivos, ou seja, as etapas de desenvolvimento dos objetivos e metas, busca 3 níveis de objetivos: os objetivos de equipe, os individuais e os comportamentais. Os objetivos de equipe são os objetivos globais do setor de atividade em que o colaborador está inserido. Busca a solidariedade e a entreajuda entre os seus membros para a busca de objetivos do grupo. Os objetivos individuais são os objetivos porque o colaborador é individualmente responsável e resultando do seu desdobramento dos objetivos de equipe, busca de responsabilização individual por resultados. E os objetivos comportamentais é o comportamento que se pretende que o colaborador demonstre na sua vida profissional. As dimensões comportamentais traduzem nos valores e a cultura da organização. Segundo Chiavenato, nessa concepção, a avaliação de desempenho começa não pela apreciação do passado, como estávamos acostumados a observar nos métodos anteriores, mas pela focalização do futuro, ou melhor, está mais orientada para o planejamento do desempenho futuro do que para o julgamento do desempenho passado. Chegamos à avaliação 360 graus, um novo método de realização dessa avaliação. Trata-se de uma avaliação que é feita de modo circular, por todos os elementos que mantêm alguma forma de interação com o avaliado. A avaliação 360 graus proporciona condições para que o colaborador se adapte e se ajuste às várias e diferentes demandas que recebe do seu contexto de trabalho ou de seus diferentes parceiros. Nessa figura, conseguimos ilustrar a avaliação 360 graus, onde o avaliado que está no centro é avaliado por todas as pessoas que diretamente ou indiretamente estão ligadas a esse avaliado. Os prós e os contras da avaliação de desempenho 360 graus. Prós, ou seja, o que é que tem a favor da realização desse tipo de avaliação? O sistema é mais compreensivo e as avaliações provêm de múltiplas perspectivas. A qualidade da informação é melhor, a qualidade dos avaliadores é mais importante que a quantidade deles. Complementa as iniciativas da qualidade total e enfatiza os clientes internos e externos e a equipe. Com a retroação, vem de vários avaliadores, pode haver preconceitos e prejuízos. A retroação proporcionada por colegas e outros pode aumentar o autodesenvolvimento do avaliado. E contra. O sistema é administrativamente complexo para combinar todas as avaliações. A retroação pode intimidar e provocar ressentimentos no avaliado. Ela pode envolver avaliações diferentes e conflitivas sobre diferentes pontos de vista. O sistema requer treinamento para funcionar bem e as pessoas podem fazer conluio ou jogo para dar avaliação inválida para as outras. Trata-se de uma ferramenta de desenvolvimento profissional e pessoal, na medida em que identifica potenciais e áreas deficientes do avaliado. Só para ilustrar, vamos fazer uma variação desse método 360 graus. Existe a avaliação 90 graus, quando o subordinado é avaliado pelo seu gestor. Existe a avaliação 180 graus. O gestor avalia o seu subordinado, mas este, por sua vez, também avalia o seu gestor, em termos de qualidade de serviço prestado, acompanhamento e feedback.
E, finalmente, a avaliação 270 graus, quando o subordinado é avaliado pelo seu gestor e pelos seus pares. Finalmente, chegamos ao último método utilizado mais moderno, que é o Balanced Scorecard. É um modelo de gestão que auxilia as organizações a traduzir a estratégia em objetivos operacionais que direcionam o comportamento e o desempenho. Traduz a estratégia da organização em objetivos, indicadores, metas, planos de ação e responsáveis, constituindo a base de um processo de monitoramento e gerenciamento. Principais objetivos para avaliar os 4 aspectos essenciais do Balanced: resultados financeiros, satisfação do cliente, processos de negócio e competência dos colaboradores. Ou seja, o Balanced ele vai envolver esses 4 aspectos da avaliação. Não é simplesmente a avaliação de um colaborador, mas sim a avaliação dos 4 aspectos envolvidos dentro da organização. O Balanced contrapõe-se ao método tradicional que enfoca somente a variável financeira. Por via de consequência, uma de suas vantagens consiste na possibilidade de criar procedimentos e não apenas avaliar os já existentes. O objetivo estratégico da organização servirá de alicerce para a definição de metas e as ações que deverão ser realizadas para o alcance destas e que poderão ser substituídas no caso do não atingimento de metas. Sendo assim, o maior mérito do Balanced Scorecard consiste em chamar a atenção para que a saúde e o sucesso da organização sejam privilegiados, a partir da deficiência e das competências detidas pelos seus colaboradores, que numa ótica de desenvolvimento futuro do negócio, quer do ponto de vista da gestão do relacionamento dentro da equipe de trabalho e entre áreas funcionais diferentes. Chegamos ao finalzinho do nosso conhecimento em relação à disciplina avaliação de desempenho, quando a gente fala de entrevista de avaliação. A entrevista de avaliação é um processo de ajuda para mudanças de comportamentos inadequados, manutenção de comportamentos desejáveis e orientação para novos comportamentos. A entrevista de avaliação também pode ser chamada do feedback da avaliação de desempenho, onde um administrador na organização saiba o que se espera dela, conheça suas responsabilidades, como elas se encaixam no conjunto da organização e como seu desempenho será avaliado. Cada pessoa deve ter metas para atingir dentro de determinada conjuntura, de modo que não haverá mal-entendido sobre o que supõe que ela deva fazer. Atingir as metas previstas deve ser a medida básica do desempenho de cada colaborador. Existe um fluxo adequado para essa entrevista de avaliação, que seria, a partir do trabalho realizado por um colaborador, vai existir o processo de avaliação de desempenho, logo após a apuração dos resultados e o feedback, ou seja, o retorno, aquele retorno que é dado a cada avaliado sobre os resultados da sua avaliação de desempenho. O avaliado precisa saber em quais aspectos vai bem, em que pontos eles deveriam melhorar. E o avaliado? O avaliado precisa ser capaz de fazer uma boa avaliação e também dar o feedback. Esse feedback dado do avaliador para o avaliado, bem como planejar em conjunto com o seu subordinado, ou seja, o avaliado e o avaliador, planejar como melhorar o seu desempenho. Nesse momento é que chamamos de realizar um plano de ação. Plano de ação de quê? Um plano de ação sobre as melhorias que devam ser alcançadas na próxima avaliação de desempenho e enfatizar aquilo que de positivo já existe dentro do seu trabalho. Existe um retorno que é dado ao avaliado pelo avaliador que pode interagir num processo já determinado, como o contrato com o funcionário ou a equipe em relação aos objetivos, indicadores e padrões de desempenho, o comportamento do funcionário ou da equipe em relação aos objetivos, indicadores e padrões de desempenho combinados, que pode ser um comportamento positivo ou um comportamento negativo. O comportamento positivo pode estar associado a um elogio e o comportamento negativo, negativa de resultados, um novo acordo para mudanças no rumo. E a retroinformação, ou seja, aquilo que foi passado, de que forma foi entendido pelo avaliado para que esse plano de ação efetivamente possa acontecer. Os objetivos da entrevista de avaliação são
oportunidade do gerente em discutir o registro do desempenho de seu subordinado, explorar áreas de possível aprimoramento e crescimento, fornecer ocasião para identificar mais plenamente atitudes e sentimentos dos subordinados e aprimorar a comunicação. Bom, pessoal, com isso concluímos a quarta competência e concluímos também a nossa disciplina Avaliação de Desempenho. Foi muito bom trabalhar com vocês, estou sempre à disposição. Um grande abraço e até a próxima.